Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. Olá, você que está aí acompanhando o Tuca Viegas Convida, aproveita e se inscreve no canal. Se quiser contribuir com a gente, o nosso pix é tucaviegasconvida@gmail.com. Hoje a gente conversa com o professor, arquiteto e urbanista Alexandre Lopes. Alexandre é especialista em gestão pública e também é mestre em engenharia de petróleo e gás. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. É um prazer recebê-lo aqui no Tuca Viegas Convida. E eu queria começar te perguntando, você tem uma grande experiência, né, em gestão pública, né? Você assumiu secretarias, assumiu coordenadorias, né, de desenvolvimento urbano no município de Mossoró. O que significa, né? Qual é a importância, né, do plano diretor para a cidade? Opa, Tuca, um prazer enorme, né, participar aqui com você. É sempre bom falar. Você sabe que eu adoro falar da cidade, falar do urbanismo, falar da arquitetura. Eu tive na gestão pública, né, de 2005, na gestão pública municipal em Mossoró, 2005 ao final de 2013, né? E nessa oportunidade eu tive o imenso prazer de ser um dos coordenadores do Plano Diretor de Mossoró, né, Código de Obras também e outras legislações urbanísticas, assim como em 2007 também eu coordenei a elaboração do Plano Diretor e Código de Obras do município de Baraúna, aqui vizinho, né? E como você disse, trabalhei como secretário e em vários cargos, né, não só de secretaria, mas também em outros cargos dentro da secretaria. A grande importância de um plano diretor, se a gente for pegar a própria palavra plano diretor, né, muitas vezes as pessoas não entendem o que é isso, acham que é um livro, acham que é um documento. Na realidade, o plano diretor é uma lei que, pelo plano, ele faz um planejamento da cidade, né, onde é que a gente quer chegar com a cidade daqui a 10, 15, 20 anos, então ela tem um planejamento, e diretor são das diretrizes que nós criamos para que esse planejamento aconteça, né, que os resultados desse planejamento aconteçam. Então, óbvio que quando a gente planeja algo, a gente quer chegar a algum resultado, né, e aí essas diretrizes vão ser transformadas em metas, em ações, para que a gente atinja isso na cidade. E é uma construção coletiva, porque a cidade é um espaço coletivo, né? É um espaço, eu costumo dizer que a cidade é o grande palco de conflitos que nós temos, né? Porque você tem, além dos interesses de diversas classes que estão atuando aqui, você tem um número muito grande de pessoas vivendo num espaço físico muito reduzido. E aí eu gosto sempre de lembrar isso quando eu falo dessa questão da cidade, apesar que, fazer o parênteses, que o plano diretor ele também engloba a zona rural, tá, Tuca? Ele não é só urbano, ele tem zona rural, ele também tem diretrizes para zonas rurais, óbvio que bem mais tranquilas e são menos diretrizes, né? É muito mais sobre a questão da segurança alimentar, de produção, desse tipo de coisa, da agropecuária e tal. Mas no caso de Mossoró especificamente, para você ter ideia, 90% da população moçoroense vive na cidade. E a cidade de Mossoró, ela é 10% do espaço físico do município de Mossoró. Ou seja, eu tenho 90% das pessoas vivendo em 10% do nosso espaço e 10% das pessoas vivendo em 90% do nosso espaço. E aí você consegue visualizar como é o conflito de se viver nas cidades, né? É impressionante, né? Você tem uma... e aí é que entra essa questão do plano diretor, né? Quando a gente vê como é que você vai ordenar todo esse espaço urbano, né? Como é que você vai fazer as divisões e as diretrizes para que isso se siga de uma forma que as pessoas possam conviver harmonicamente sem um estar prejudicando o outro e deixando a cidade desenvolver, né? Eu acho que é por aí, né? Isso. Na realidade, você falou a palavra-chave aí, é desenvolver. Durante muito tempo as pessoas usavam o termo crescer, né? Mossoró é uma cidade que está crescendo, Natal é uma cidade que está crescendo, e é totalmente diferente você crescer para você desenvolver. Crescer é número, crescer é espaço urbano, né? Eu posso crescer a cidade de Mossoró numa lei modificando o perímetro urbano da cidade. E aí simplesmente eu pego e amplio esse perímetro onde eu quiser aqui, e aí eu fiz o crescimento da cidade, do perímetro urbano. Eu posso também crescer na população, qualquer atrativo que eu faça aqui, eu trago aqui 50 mil pessoas para dentro de Mossoró, e eu vou crescer a população de Mossoró.
Mas se você não desenvolver, se você não tiver esse crescimento acompanhado de uma série de situações que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar habitação, que vai trazer transporte público de qualidade, coletivo, né? Não só público, mas coletivo, ou seja, de qualidade, em que eu vá pavimentar vias, então eu não tenho desenvolvimento. Eu preciso desse aspecto. E foi bom você tocar nisso aí também, porque é o seguinte, o parâmetro que nós temos para o plano diretor é o Estatuto da Cidade, né, que é uma lei federal de 2001. E o principal ponto do Estatuto da Cidade é que o plano diretor ele tem como função básica cumprir a função social da cidade. E o que é cumprir a função social da cidade? É fazer com que as pessoas vivam na cidade de forma sustentável, né? De forma sustentável. Esse é um dos grandes pontos que a gente busca hoje nas cidades, a sustentabilidade. Elas tenham acesso aos serviços, né? E que o ônus do crescimento urbano, assim como o bônus, seja dividido de forma igual para todo mundo. E não, por exemplo, eu ter os bônus só nas áreas centrais ou nas áreas superdesenvolvidas e o ônus ficar sempre na periferia, onde falta infraestrutura, onde falta pavimentação, falta coleta de lixo, falta uma série de serviços públicos. Né? Então, na realidade, quando eu atingir isso, eu posso dizer que a cidade está cumprindo seu papel social, sua função social. Aquela questão dos direitos e deveres, né? Você vai ter essas coisas, mas você também tem as suas obrigações enquanto cidadão, Sim, né? sim. Enquanto agente no município, né? Porque você está usufruindo de uma série de coisas, mas você também tem as suas contribuições para fazer de alguma forma, ou seja, pagando imposto, ou preservando a limpeza urbana, ou não construindo locais inadequados, uma série de coisas. Alexandre, para a gente... comum, só para fechar isso aí que você fala, é comum as pessoas, muitas vezes, esquecer o seu papel dentro da sociedade, né? Esquecer e simplesmente culpar tudo o poder público. E não é bem por aí, não é bem por aí. Não adianta eu reclamar que a rua está suja se eu jogo lixo na rua, né? Então, na realidade, eu tenho que cumprir o meu papel para que eu possa cobrar do outro, né? Isso é a premissa básica para que eu possa cobrar do poder público. Eu tenho que fazer meu papel como cidadão, né? E eu teria que fazer esse caminho para poder ter a segurança de que o que eu estou cobrando está correto. Perfeitamente. Tem que ter a consciência, né, de que você vive no coletivo, né? Você tem um espaço coletivo e você tem as suas obrigações dentro daquele espaço, até para você poder viver bem e respeitar para que o outro também viva bem, né? Não é aquela coisa de Exato, pensar no exato, todo, né? Alexandre, eu exato. queria só voltar um pouco dessa questão do plano diretor. A gente teve o último 2006, né, que entrou em vigor em abril de 2007. Então, ele faria 10 anos em 2017, não é isso? Que é o que fica preconizado, né? Que fica determinado para que se tenha uma alteração, uma revisão. Que aí vai entrar numa questão de por que ele não é mais tempo, né? Por que não faz uma coisa já permanente? O que aconteceu? Você tem como... Eu não sei se tu tem essa informação, né? Por que não foi feita essa revisão em 2017, que seria 10 anos depois da última? Bom, assim, eu não estava mais no poder público, né? Eu fiquei na prefeitura até o final de 2013. No caso, eu Né? pergunto mais enquanto, né, Isso, enquanto arquiteto, urbanista, né, e tal. isso. Na realidade, assim, o plano diretor, quando ele é elaborado, ele tem um prazo de validade, digamos assim, né, de 10 anos, porque se entende que durante esses 10 anos a cidade muda, né? Até porque o planejamento, Tuca, você sabe bem, quando a gente faz planejamento de qualquer coisa, é mais fácil eu particionar esse planejamento. Por exemplo, eu quero chegar até aqui agora, cheguei aqui, eu vou atribuir uma nova meta, cheguei aqui. Então, é mais fácil pensar uma cidade a cada 10 anos e depois fazer as correções de caminho que eu preciso fazer nesses 10 anos para os próximos 10, do que eu pensar 30, 40 anos na frente. Porque basta, por exemplo, a economia mudar completamente, ou basta, por exemplo, uma pandemia dessa. Quem é que Exatamente. esperava? Imagina 5, 6 anos atrás, quem é que esperava a gente hoje estar trabalhando e dando entrevista de forma remota, né? A gente sempre fazia isso pessoalmente, a gente fez várias vezes, e a gente não esperava isso. Então, a vida muda, a cidade muda, as coisas mudam, então precisa essa correção.
Existem alguns argumentos por que não foi feito em 2017. Mossoró entende a administração pública, e não só Mossoró, o Brasil também vem sofrendo algumas situações nesse período, né? Se a gente pensar, foi na época que Dilma saiu, que Temer entra, foi na época, por exemplo, que a prefeitura de Mossoró, Cláudia, saiu e Silveira assumiu interinamente, depois teve uma nova eleição, né? Então, assim, teve uma série de situações. Esse é um dos argumentos. O segundo argumento é que em 2011 para 2012, se você lembrar e as pessoas retomarem, por exemplo, jornais daquela época, vai lembrar que naquela época Mossoró passou por alguns problemas por questão do aeroporto, né? Foram identificados aqui vários pontos de conflito entre aeroporto e construções, postes, luminárias, plantas, tal, e aquilo gerou um problema, digamos, jurídico para a construção civil em Mossoró. E aí a gente praticamente parou a construção vertical em Mossoró. E para isso foi necessário, naquela época, junto com o Ministério da Aeronáutica, eu tive reuniões em Brasília para isso, a gente construiu uma solução legal que estaria ligada ao plano diretor. E fora isso, foram feitas também algumas correções, por exemplo, de erros mesmo, até gramaticais, que a gente viu na lei, sempre acontece, né? É uma lei bem extensa, de erros também de interpretação, de coisas desse tipo. Então, em 2011 para 2012, houveram algumas correções no plano diretor. E, por exemplo, a administração passada considerava isso como uma revisão. Que eu posso dar minha opinião, se está certo ou não. Eu não considero uma revisão, mas, assim, também entendo o posicionamento quando diz que realmente teve uma alteração naquela época, e houve, de fato. Se criou uma área especial nova, né, por essa questão do aeroporto, se ampliou algumas áreas que você podia investir mais, porque no tempo entre 2005 e 2006, que foi elaborado o plano diretor, até 2011, por exemplo, algumas áreas receberam saneamento público, receberam pavimentação, e aí você já podia permitir uma construção maior naquelas áreas, então esses quadros foram atualizados. Se a gente lembrar de 2005, quando foi começado o plano diretor, não existia shopping em Mossoró, certo? Não existia o NP, não existia Atacadão, não existia nem a João da Escócia em 2005, tá? Ali depois do complexo, não existia o complexo viário, e tudo isso precisou ser ajustado, digamos assim, da noite para o dia, porque se você pensar, a cidade ela teve um boom de crescimento, e aí, principalmente entre 2008, 2009, até 2011 e 12, ela teve um boom de crescimento que precisou se adequar. Eu não tinha como estar esperando uma revisão por mais 5, 6 anos depois para poder ajustar aquilo ali. Então, tem essa premissa também que realmente ele tinha sido modificado em 2011, e o que justifica em 2021 sofreu uma nova mudança, que seria 10 anos depois. Alexandre, dentro dessas colocações, né, desse crescimento, né, desse desenvolvimento rápido, que quando se pensa 10 anos depois, a gente vê hoje que 10 anos é muito tempo, as coisas mudam muito rapidamente, né? Então, sim, a gente, quando você faz quando o plano diretor, que não é uma característica de Mossoró, mas quando se faz para se fazer uma revisão em 10 anos, essa revisão pode ser feita, como foi feito nesse caso, antecipada, tipo, vai ser feita agora, né? A Prefeitura de Mossoró já está organizando, né? O conselho já convocou já nomeou algumas pessoas, representantes e tal. Então, o próximo seria em 2031, daqui a 10 anos, mas ele poderia fazer em 2025, 2026? Isso é natural que aconteça? Isso digamos assim, legalmente possível, eu vou dizer assim, não é natural, e eu vou explicar por quê. É legalmente possível, porque a lei ela diz o seguinte, que ele deve ser revisado preferencialmente a cada 10 anos. Tá? Preferencialmente. Então, preferencialmente. Então, ou seja, eu posso revisar antes ou depois. Depois eu não recomendo em cidade nenhuma, a não ser que seja uma cidade que ela esteja totalmente estagnada. Acontece isso, nós temos 5.500 municípios no Brasil. Então, obviamente, nós temos municípios com todas as características do mundo, né? Você tem município que a população vem crescendo muito, município que a população vem decrescendo, município que está estabilizado há anos com essa mesma população e com o mesmo tamanho de área urbana e tudo.
Então, óbvio que cada caso é um caso, é tanto que a Constituição brasileira diz que o município é responsável pela gestão urbana do seu espaço, do seu território, né? Então, teoricamente, nós teríamos 5.500 planos diretores diferentes no Brasil. Agora, antes, ele é recomendado quando você acontece quadros em que a cidade mudou completamente. Imagina o seguinte, imagine, não é bem o caso de Mossoró agora, o nosso caso agora é o inverso. Mas você imagine Mossoró no início da década de 80, se a gente tivesse plano diretor já nessa época, né? E você começa, naquele início da década, você começa, por exemplo, a exploração de petróleo em Mossoró. Você tem ideia, a legislação na época teve que mudar e foi criado o bairro Bom Jesus. E por que foi criado o bairro Bom Jesus? Porque a Petrobras foi para lá. Foi simplesmente por isso. Era um bairro que tinha características rurais até 15, 20 anos atrás, no máximo. Ora, 10 anos atrás ainda tem características rurais. Você pegar 2010, 2011, o Bom Jesus era características rurais. Depois do Cidade Verde, daquela região ali, foi que cresceu. Mas por que isso? Porque a Petrobras chegou. Se você for pegar, por exemplo, imagine nessa época a quantidade de pessoas que vieram de fora para trabalhar em Mossoró, para morar em Mossoró, para tudo. Então, quando acontece uma mudança dessa, é necessário adequar a legislação, né? Porque não estava esperado. Você imagina que, de repente, a gente encontrasse ouro em Mossoró e você começa a receber gente do Brasil inteiro para explorar esse ouro. Você tem que fazer a revisão, porque senão, como não foi previsto e não tinha como prever, não tem como prever tudo, né? Se você não fizer essa revisão em um período menor, você vai ficar esperando aí 8 anos, 9 anos, deixando acontecer para depois tentar organizar. Então, é normal que possa acontecer antes. Não é natural que aconteça, porque tem custos, né? Tem custos. Então, nem sempre o município vai estar arcando com esses custos sempre, a cada 2, 3 anos, para fazer revisão. Na questão de Mossoró, a gente analisando Mossoró hoje, 2021, o que a gente poderia elencar? Quais são os pontos mais importantes para serem discutidos, né? Quais são os pontos nevrálgicos do plano diretor da cidade hoje? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente tem algumas vertentes aí que tem que ser observadas. Uma das grandes vertentes é sustentabilidade. A gente precisa trabalhar, pelo menos, a gente fala tripé da sustentabilidade, mas na realidade eu considero quadripé. Por que isso? Porque na realidade a gente tem que pensar numa cidade que vai ser, digamos assim, socialmente justa, ela tem que ser socialmente justa, ela vai ter que ser economicamente viável. Não adianta eu pensar só ambientalmente ou socialmente se não tiver viabilidade econômica, a pessoa morre de fome. Não se sustenta. Né? Não se sustenta. Então, tem que ser economicamente viável, tem que ser ambientalmente correta, é uma cidade que precisa ser ambientalmente correta e tem que ser culturalmente aceita. Porque não adianta também eu trazer soluções, digamos assim, absurdas lá de fora que a nossa cultura não permita se implementar. Que não seja absorvido, né? Que não seja absorvido pela população. Isso. Se ela não concordar com o funcionamento, a coisa não anda, né? Se não concordar, então você pega o plano diretor e bota dentro de uma gaveta e tranca e esquece ele lá dentro. Joga então, a chave fora. Exato. Precisa ter esses 4 pontos para ser cidade sustentável. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que é fundamental, que a gente precisa tratar Mossoró hoje, é a questão de trânsito e transporte público coletivo. A gente precisa acabar com a ideia de que carro é mais importante do que qualquer coisa. Certo? Então, isso é uma coisa que é fundamental para o desenvolvimento de Mossoró hoje, que se invista um transporte coletivo de qualidade, né, e que esse transporte coletivo de qualidade passa a ser a prioridade nas vias, ou seja, criando faixas exclusivas de ônibus, criando pontos nodais para que você tenha vários sistemas trabalhando ali ao mesmo tempo, dando prioridade ao pedestre nas calçadas, acessibilidade. Então, quando eu falo em trânsito e transporte, eu estou falando tudo isso. Esse é o segundo ponto que é fundamental em Mossoró. Terceiro ponto fundamental em Mossoró, e aí o último eu vou deixar a construção civil, que aí eu vou tocar nele
mais especificamente. Terceiro ponto fundamental em Mossoró hoje é a questão de saneamento e drenagem. Não tem mais como a gente, em pleno século XXI, né, a gente ainda está tratando algumas regiões da cidade de Mossoró, está pensando em fossa sumidouro nas residências, fossa sumidouro em prédio, para poder resolver isso, porque a gente sabe que não funciona. Não funciona. Ele é paliativo, ele vai funcionar em determinado tempo. Chega uma hora que estoura. Literalmente estoura, né? Estoura, literalmente. Você vai comatando o solo e o solo daqui a pouco não resolve mais. E tem que lembrar que nós temos uma dependência muito forte do nosso lençol freático. Se a gente pensar nosso abastecimento de água, é um abastecimento de água feito através da CAERN por poços profundos. E aí não dá mais para eu estar jogando esgoto e o tempo todo em qualquer local, né? Inclusive no nosso rio, porque aí a gente nunca vai conseguir recuperar ele se a gente tiver contribuição de esgoto lá. Esse é um ponto. E o quarto ponto, construção civil. Se a gente for pensar na construção civil, ela mudou muitos conceitos de 10 anos, 15 anos para cá, né? Vamos tratar de 2005, foi quando ele começou a ser elaborado, 2005, 2006, né? Mesmo ele entrando em vigor em 2007, ele terminou em 2006, então a realidade dele é de 2006 para trás. Então vamos pensar aí em 15 anos atrás, Luca, nós não tínhamos o conceito de habitação tipo flat, nós não tínhamos o conceito do que a gente chama de teen houses, que são casas pequenas, com menos de 40 metros quadrados, num custo baixíssimo, e que atende estudantes, atende profissionais que vêm só trabalhar aqui na cidade e que volta, pessoas solteiras. O próprio quadro social modificou completamente nesses anos. Se a gente for pegar, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, eu tinha uma unidade familiar que era composta pai, mãe e 2 filhos. Ponto. Era isso que a gente tinha. Em 2006... O padrão era esse. O padrão era tão forte esse, que se eu pegar a média familiar que foi estudada no plano 2005-2006, era de 4,03 pessoas por família. Pai, mãe, 2 filhos. Certo? Então, na realidade, isso mudou. Hoje, o que nós temos, por exemplo, nós temos pessoas solteiras que vivem só e beleza, e estou resolvido e acabou-se. Nós temos casais que não querem mais ter filhos. Nós temos, por exemplo, mães solteiras com seus filhos, né? Nós temos pais com seus filhos, né? Você tem pais que só recebem os filhos finais de semana, mães que só recebem os filhos finais de semana, filhos morando com avós e avós, amigos que se juntam para morar juntos, porque estudam numa faculdade e precisa dessa moradia conjunta para poder diminuir custos, né? Casais homossexuais, né? Então, você tem todo esse quadro que mudou social e que a lei precisa se adequar. Então, eu vou dizer uma das falhas que eu identifico nesse quadro social. Por exemplo, a gente disse lá atrás que nosso terreno mínimo é 10 por 20, né? O lote mínimo para fazer loteamento em Mossoró é 10 por 20, mas se eu fizer lotes maiores, eu tenho desconto no alvará, no licenciamento. Hoje, eu já penso o seguinte, lotes menores que tem que ter desconto. Porque lotes menores têm custos menores, e com custos menores eu consigo fazer mais pessoas acessar a habitação. Né? Então, são coisas desse tipo. Por exemplo, nós não temos investimento considerável em determinadas regiões, que a gente podia estar explorando o potencial delas. Vou dizer 2 aqui. Preste atenção no entorno da UERN. Eu tenho muito terreno vazio, muitas casas ali grandes, e não tem um investimento, não tem um prédio ali, não tem nada que se construa naquela região. Você tem pouquíssimos investimentos de prédios verticais e tudo. Tudo está aqui para o lado da Nova Betânia, para o lado do shopping, para essa região. Então, por que não crescer para lá? Porque precisa de investimento em saneamento. Eu só tenho como verticalizar com investimento em saneamento. Você tem que ter uma estrutura básica, né, para que as empresas queiram fazer os investimentos lá, né? Exatamente, para que as pessoas... E eu vou dar outro posicionamento aqui para você, por exemplo. Se a gente pegar o bairro Bom Jardim, aqui em Mossoró, ali perto do ginásio de esporte, CAERN, Rebouças, aquela região, Tuca, preste atenção que todas as vias do Bom Jardim são vias com canteiro central duplas.
Todas as vias do Bom Jardim, você tem terrenos imensos vazios e você não tem um investimento ali numa área central da cidade. Se a gente pegar a década de 70 e for para os Estados Unidos, para a Inglaterra, tudo, esses países já estavam investindo nessas áreas que você estava, digamos assim, sem investimento algum, eles estavam criando meios das pessoas ocupar, e foi quando surgiram os grandes lofts, que hoje são caríssimos. Nesses países, se você for para regiões, às vezes, portuárias, que estavam totalmente degradadas, foram feitos investimentos, então a gente precisa fazer consórcios imobiliários entre poder público e iniciativa privada. Por exemplo, Mossoró não tem um projeto de parceria pública-privada. Um projeto de parceria público-privada, por exemplo, uma coisa que eu batalhei muito na época, que eu acho que já está na hora, é o próprio município de Mossoró, a prefeitura de Mossoró, construir o seu centro administrativo, numa parceria público-privada, onde você junta as secretarias, diminui o custo de manutenção da máquina pública, porque eu vou diminuir número de carros, gasto de energia, aluguel, gasto de água, número de segurança, eu vou diminuir tudo e a máquina vai funcionar. Você não precisa estar correndo na cidade para, tenho que pegar um documento no urbanismo para levar para a tributação, da tributação tenho que ir lá na cidadania, volto para a tributação, está tudo num canto só. Entendeu? Então, o Mossoró até teve, né, tem ainda, né, aquele centro administrativo que funciona ali, eu acho que é aeroporto, aquele bairro, mas é uma concentração mínima de secretarias, né? E lá está mais as secretarias que têm um cunho social, né, que é educação, saúde, desenvolvimento social, está mais ali. E eu acho que cultura, não sei se cultura ainda está lá. Estaria mais isso, mas eu falo numa questão administrativa muito mais da parte técnica mesmo do município. Por exemplo, administração, infraestrutura, serviços urbanos, urbanismo, guarda municipal, trânsito e transporte, porque tributação, você pode deixar só a parte da arrecadação e atendimento público da tributação ali onde ele está, porque aquele prédio é fantástico ali no centro da cidade e é um prédio próprio, né? Mas você pode fazer a parte de, por exemplo, de arquivos de tudo nesse centro. Então, assim, eu acho que está na hora do município começar a pensar nisso. E dá para fazer isso com parceria público-privada. Dá para fazer. Na época eu fiz um estudo e a economia para o município era absurda. E hoje você tem, é o que salva, né? A gente, com a nossa pouca arrecadação, né? Com essa diminuição total dos royalties, né? Com essa, praticamente, eu conversei com o Pedro Lúcio, né? E falando sobre a questão da Petrobras, praticamente com essa saída da Petrobras, que já diminuiu quase que totalmente os investimentos aqui, as pessoas têm investido nisso e a gente tem áreas fantásticas que qualquer empresa gostaria de fazer isso em troca de construir esses implementos para funcionar um centro administrativo, né? Sim, sim. Se a gente pensar hoje a administração pública, ela tem que ser tratada como uma empresa. Óbvio que o lucro dela é social, é óbvio que o lucro dela é qualidade de vida dos seus cidadãos, mas ela precisa ser tratada como empresa. Administrada como empresa, né? Como empresa privada, né? Na realidade, no sentido de que você possa, de fato, fazer investimentos e retomar, né, esses investimentos para que eu possa reinvestir. E isso vai de todas as formas, desde das parcerias público-privadas, a questão de diminuir custos, por exemplo, infraestrutura da própria administração pública, né? Diminuir o número de veículos, diminuir prédios, diminuir contas, esse tipo de coisa. Precisa gerir melhor os contratos, por exemplo, que a gente tem com Caerne, com Coserne, ver isso aí, como é que está funcionando isso, é necessário. Questão da iluminação pública, fazer investimento em iluminação pública e transformar isso, porque por que eu estou falando de iluminação pública? Porque eu sei que a iluminação pública tem uma arrecadação muito grande, por conta daquela taxazinha que vem na nossa conta de luz, taxa de iluminação pública, né? Então, reinvestir isso precisa ser feito. Iluminação e se fizer... Pública... Desculpa, continue. Não, e se fizer isso, a gente começa a ver, a cidade começa a entrar em uma outra vertente, né? Que é o que os grandes centros urbanos, tipo Barcelona, fizeram. Barcelona, Tuca, eu vou dizer o seguinte, você lembra que na década de 80 ninguém falava do time do Barcelona, nem nada? Lembro, falava, sim. Não.
Ninguém falava. E por que que depois passou a falar e passou a ser o maior time do mundo, né? E eu estou falando do futebol, mas para falar de Barcelona como um todo. Porque naquela época fez um planejamento que eles disseram o seguinte: a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar um sentimento de pertencimento da população de Barcelona em relação à cidade. E eles fizeram isso. Eles criaram a marca e começou a surgir aquela história. Depois até ficou muito comum em outras cidades, que você tinha assim o coraçãozinho Nova York, Barcelona, Love Rio de Janeiro, tal. E eles começaram a criar essa campanha. Esse projeto, ele foi feito na década de 80 e o início da década de 90 para tirar os resultados agora em 2030. Ele foi feito naquela época. E o que é que ele diz? Vamos valorizar Barcelona, o mundo vai ouvir falar em Barcelona, e ouviu, o nome Barcelona vai-se embora no meio do mundo, e as pessoas vão querer vir conhecer Barcelona. Mas eles precisavam criar esse tripé. Primeiro, que as pessoas se sentissem pertencendo àquilo ali, que é o que você tem que criar em qualquer cidade. A população tem que defender a cidade, ela tem que entender que tem que defender. Segundo, você tem que criar um poder público que você confie nele, né? Que você, na realidade, saiba que o investimento que ele está fazendo, que é a carta de crédito que a população dá. Eu invisto no poder público e eu sei que eu vou ter retorno. Que quem vai fazer isso são os empresários. Os empresários, por exemplo, eu preciso criar trâmites mais simples para que o empresário chegue aqui e consiga aprovar seu projeto rapidamente. E não que ele fique 4, 5, 10 meses esperando licenciamento disso, licenciamento daquilo. Eu estou botando isso de forma geral, né? Mas estamos falando de Mossoró para que Mossoró pense nisso, que o empresário ele não é o inimigo. Ele, na realidade, é o cara que pode trazer o investimento para o município, né? E o terceiro é que, a partir daí, eu começo a vender a marca Mossoró. Porque eu tenho um produto. E você só vende produto. Não existe venda de outra coisa. Qualquer coisa que você for vender que não é um produto, seja ele o Mossoró Cidade Junina, seja ele a história de Lampião, seja ele a própria cidade como desenvolvimento educacional, como polo educacional, seja ele a salina, seja ele a fruticultura, seja ele o litoral, você tem que ter um produto para trazer gente para cá, né? E aí é onde está o grande pulo. Olha que as cidades que mais se desenvolveram no país foram as cidades que investiram em turismo. E esse turismo de Mossoró tem uma característica que a gente pode ter: turismo cultural, turismo de negócio, turismo educacional, turismo religioso, turismo mesmo, digamos, temporal, né, que é o verão, é férias e tal. Turismo de aventura, você tem espaço, né, para fazer várias coisas. Nós temos aqui a Furna Feia, que é um dos maiores complexos de caverna que a gente tem na América Latina, e que ninguém sabe nem que Mossoró tem caverna, e a gente não explora. Então, assim, é necessário fazer isso. Turismo rural. Nós temos 90% da nossa terra é rural. Eu disse isso no início da entrevista, né? 90% do nosso território do município é rural. Então, vamos explorar isso. Como é que a gente explora isso? E se a gente transformar a cidade nesse produto de atração, a gente consegue crescer todo mundo junto, né? Essa é uma das vertentes que a gente tem que ter no plano diretor também. E é interessante, Alexandre, quando você coloca isso, né, quando você coloca o exemplo de Barcelona, como a importância fundamental da participação popular, né? A importância fundamental da população dentro do processo, porque é aquela coisa, as pessoas têm que ter consciência que elas têm que ser parte da história, não é só fazer parte, né? Fazer parte, você faz parte do condomínio onde você mora, você faz parte de uma associação, faz parte de uma torcida ou de um grupo de WhatsApp, né? Mas é tomar parte, é você ser parte, é você perceber que a sua opinião, que a sua atitude é importante para o processo de desenvolvimento daquela ação, daquela coisa. Então, se o poder público estimular o cidadão a fazer isso, né, com aquela tipo um orçamento participativo, né? O plano diretor agora é para ter isso, né? Que tem, né? São criados os conselhos, né? E aí são criados membros para se discutir isso. Então isso tem que ser o mais abrangente possível para que o cidadão se sinta importante. Aí ele vai valorizar, né? Ele vai vestir a camisa, né? Eu sou de Mossoró, Mossoró é minha terra, né? Tem aquele bairrismo que várias cidades, né, do Brasil têm, né?
Tipo, o cearense é Sim. louco pelo Ceará, nada melhor do que o meu Ceará, né? O gaúcho é doido pelo Rio Grande do Sul, o pernambucano nem se fala. Então, essas coisas são muito interessantes para que crie, até para a cidade desenvolver mais, né? Para atrair mais gente para cá. E se a gente for pensar, o plano diretor é a primeira grande oportunidade disso. Eu lembro que em 2005 a 2006 nós fizemos 196 reuniões populares, né, com as pessoas e com diversos segmentos da sociedade para a elaboração do plano diretor. A primeira coisa que tem que ter, não pode ter pressa. Na realidade, assim, óbvio, tem que ser uma coisa efetiva, eficaz, tal, mas não pode ser com pressa. Não pode ser assim, eu tenho que fazer isso para um mês, porque não funciona. Segundo, você tem que realmente abrir para a participação popular. Você não pode ter medo do que a população tem para dizer, sabe, Tuca? Eu acho que na hora que a gente está fazendo planejamento, você não pode ter medo da população. Na hora que eu aponto um erro da administração pública, eu não estou apontando um erro da administração pública porque eu não concordo com a administração pública. Né? Pelo menos, eu sempre tive muito esse papel, em qualquer uma que foi ela. Eu sempre aponto a falha da administração pública porque eu quero que ela funcione, Né? Eu sei que hoje é muito complexo porque as redes sociais permitem um julgamento prévio que é muito complicado. Né? As pessoas julgam sem nem saber a ideia, a história, nem muito mais escutar os dois lados. Mas eu acho que a gente precisa, muitas vezes, permitir que a população fale, que a população aponte onde estão as falhas, mas também cobrar dessa mesma população que ela aponte onde estão as oportunidades. Porque também é muito fácil eu chegar para vocês e assim, Tuca, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo, porque eu não gosto daquilo. Aí você olhar para mim e dizer assim, não, beleza, Xande, como é que eu faço para melhorar? Eu dizer assim, não, aí eu não sei. Qual é a ideia que você tem para a gente solucionar? Tem alguma sugestão? Isso, Vamos discutir isso. junto aqui para a gente chegar num lugar melhor, Pronto. então. Então, eu acho que é nesse parâmetro que tem que se discutir. Eu acho que é um momento ímpar. E a população ela tem que parar com a história de achar que o poder público... Eu tenho uma historinha que eu contava muito na prefeitura, que eu dizia assim, as pessoas perguntavam, Alexandre, manutenção de praça é muito complicado, tal, né, quando eu estava em obras. Eu disse, rapaz, sabe por que manutenção de praça é tão complicado? Porque as pessoas entendem o bem público, o patrimônio público da seguinte forma. 50% da população olha para ele e diz assim, é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu quebro, eu jogo uma pedra na luminária, eu quebro o banco, eu arranco uma pedra, eu detono a lixeira. Os outros 50% dizem o seguinte, é de todo mundo, então quem quiser que cuide. Então, eu não vou cuidar. E esse é o grande problema da administração pública. É que as pessoas estão muito nessa. Boa parte acha que, se eu concordo com essa administração, ou se eu votei nessa administração, e também, mais uma vez, independente da administração, a pessoa votou nela e disse, não, eu não vou apontar erro nela, porque ela é perfeita. E quem não votou só aponta os erros e não reconhece nunca os acertos. Né? E isso não funciona em poder público. As pessoas têm que entender que é o seguinte, que a prefeitura de Mossoró ela não vai conseguir resolver todos os problemas. Isso eu digo de conhecimento que eu trabalhei lá. Não tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para asfaltar todas as ruas de Mossoró. Não tem dinheiro para resolver todos os problemas de acessibilidade de Mossoró. Mas precisa ser feita alguma coisa. E a população ela precisa entender que em alguns momentos eu vou dizer o seguinte, se eu for investir em acessibilidade, pronto, você me perguntasse hoje, Tuca, Alexandre, você for investir em acessibilidade, você tem um recurso que só dá para investir em um bairro, onde você investiria? Centro da cidade. Ponto. Porque é onde eu tenho a maior quantidade de pessoas transitando. Né? Se você for dizer assim, Alexandre, você vai investir em saneamento hoje, onde é que você investiria? Periferia, porque eu já tenho uma certa cobertura nas zonas mais centrais e a periferia que precisa. Então, precisa ter esse condicionamento. Agora, não dá, a prefeitura investe em saneamento no meu bairro, mas eu queria também uma praça. Mas o outro bairro, ela está fazendo uma praça no outro bairro. Cara, se desloque para outro bairro, porque aquela praça não é daquela população, não, é sua também. Se desloque, utilize lá, até que seu bairro tenha a sua praça. Certo? E se fizer dessa forma, se a população entender a cidade como uma cidade, ela pertence a mim, e como é minha, eu vou cuidar dela, que é esse o pensamento que a gente espera da população. Ela é minha e eu vou cuidar dela, eu não vou permitir que ninguém chegue aqui e quebre. Eu não vou Claro. permitir que ninguém chegue aqui e detone.
Então, se ela é minha, eu vou cuidar dela, eu posso também me dar o direito de chegar para a administração pública, apontar os erros, sem necessariamente estar querendo acabar com a imagem pública, ou acabar com qualquer coisa desse tipo, né? E isso é que funciona na política, e eu não estou falando política partidária, mas política pública, isso é o que funciona, né? É as pessoas tomando isso para si, mas como se eu fosse proprietário. Eu tenho que cuidar, porque eu tenho que valorizar, porque eu sou dono daquilo ali. E a partir disso é que a coisa acontece, né? E é aquela coisa que você falou em outro momento da entrevista, como a gente não tem os recursos, né? A gente não tem os recursos todos, eu falando isso como a gente, no caso, estou falando da prefeitura, como a prefeitura, o poder público não tem esses recursos todos, cada vez estão mais escassos, muito pelo contrário, né? Mas entraria a questão das PPP, né? Das parcerias público-privadas, porque aí você pegaria eu vou pegar a empresa construtora tal que quer construir um prédio aqui no Bom Jardim. Bom, eu preciso que você me dê uma praça, que tenha local para exercícios, que tenha um centro comunitário, né? Eu queria que você asfaltasse essas vias daqui e eu te dou essa área, que ainda tem muitas áreas, como você mesmo citou, para se construir algumas coisas, né? A prefeitura agora tomou uma atitude fantástica, que foi pegar de volta, né? Pegar de volta o Nogueirão, o estádio, né? Então, agora, eu sempre comento isso quando me dão a oportunidade nos grupos, eu sempre falo, eu acho que o Nogueirão tem que ser uma grande PPP, eu acho que tem que pegar aquela área para uma empresa que queira investir ali e pega e faz um estádio ali no Bom Jardim, ali perto da UERN, um estádio de futebol. O pessoal não vai todo dia para o estádio, pô. Luca, na época que eu estava na prefeitura, eu tentei fazer isso também com o Nogueirão, né? Óbvio que você tinha na época, ele não pertencia ao município de Mossoró, mas a gente tentou viabilizar isso. Eu nem acho que ele precise sair da lei, eu nem acho. Na época eu até tinha sugerido que eu faria um projeto, até disse isso, como arquiteto eu teria feito a doação desse projeto à Liga Desportiva Mossoroense, né, a LDM, que era a gente pegar e transformar ali aquela frente do Nogueirão, se fosse o caso, diminuir arquibancadas, deixava só o anel lá de trás, as laterais, e pegava aquela praça da frente, transformava aquilo num shopping. Aquilo ali é o maior corredor comercial de Mossoró hoje em dia, chama-se Avenida João da Escócia. E aí você teria a viabilidade inteira do Nogueirão através de um shopping ali na frente. O shopping sustentava tudo. Quantas empresas não gostariam de investir naquele terreno ali da frente? Né? Você tirava aquela arquibancada toda que ficava ali, limitava no terreno. Que é uma arquibancada que está inutilizada há muito tempo. Você Está não pode inutilizada usar há pela muitos estrutura. anos, não pode, a estrutura está comprometida. Mesmo como arquibancada, eu teria que derrubar e fazer de novo. Então, por que não derrubar? O que é que a gente teria em troca? A empresa faz esse shopping, ela vai explorar isso aí por 30, 40, 50 anos, certo? Na parceria público-privada, e ela faz a recuperação de todo o Nogueirão restante. O restante do Nogueirão, você tem o Nogueirão funcionando, você tem um equipamento que vai atender a sociedade, que é esse shoppingzinho aí, esse mall, que é um mega mall, né? Na realidade, não seria um shopping como um Partage, mas seria um shopping, alguma coisa desse comercial, ou sei lá, alguma coisa regional, tal. E aí você investindo nisso aí, você teria o Nogueirão funcionando, você teria isso. Isso é cumprir o papel social da cidade. A função social da cidade é isso. A função social da cidade, as pessoas acham que é construir conjunto habitacional. Não é. É eu fazer com que esses terrenos que estão, assim, digamos, ou abandonados ou subutilizados na cidade, ociosos, que eles possam retornar para a sociedade de alguma forma, né? Seja como conjuntos habitacionais, ou como empreendimentos comerciais, ou como serviço, ou como lazer, ou como saúde, ou como educação, como quer que seja, mas que você tenha um investimento para isso. Outra coisa que eu na época, eu deixei muito planejamento na época no município, né? Como uma visão de arquiteto, eu tinha muito isso. Pegar o Arte da Terra ali, que também está praticamente morto na descida da ponta ali, e você transformar num centro de tradições nordestina,
e você fazer um ponto turístico, as pessoas que chegassem aqui iam conhecer a história de Lampião lá, ia conhecer a comida regional, o artesanato da terra, botava artistas para se apresentar lá, tanto artistas de dança, como de teatro, como de música, colocava artistas para pintar quadro lá, e você tinha isso aí funcionando. Se não dá para funcionar a semana toda, funciona, sei lá, de quarta a domingo, de quinta a domingo, e bota isso para funcionar e para rodar, para as pessoas poderem utilizar esses espaços públicos, né? Então, são coisas que dá para serem feitas, né, e que dependem muito mais de uma tratativa a nível de como é que eu posso dizer assim, não é nem de recurso, mas a nível de conversa com as pessoas e de forma legal, né, que a Procuradoria do município prepare esses documentos, encaminhe para a Câmara. Inclusive, na época, eu aprovei a lei que permite PPP em Mossoró, então essa lei existe já, aprovada. As parcerias público-privadas estão permitidas em Mossoró, porque essa lei existe desde a época. E aí começar a investir na cidade, faz a cidade crescer, desenvolver, faz a cidade, na realidade, as pessoas começaram a tomar gosto pela cidade. E dentro e quando a gente fala, quando você diz da gente dar a cidade funcionar para a população, tem que estar inserido nisso a qualidade de vida da população. E a qualidade de vida é você ter implementos que funcionem, né? Implementos públicos que funcionem, como praças, como avenidas, como ciclovias, né? Que você tenha locais para parques, né? Que a gente já tem o Parque da Cidade, então uma série de coisas. Você tem um rio maravilhoso que está ali totalmente degradado, totalmente poluído, que tem que se fazer todo um trabalho. Começou a se fazer, tirar as plantas, aquela coisa, mas tem aquela que a gente fala do saneamento, né? Tem vários esgotos que ainda continuam sendo jogados para lá. Você falou num ponto que é um ponto que eu fico muito triste quando eu passo lá, né? Se você passar ali na João da Escócia, no shopping, e também ali, acho que é César Leite, aquela rua que passa na praça do Inocópio, ali na Nova Betânia, foi feita uma ciclofaixa nas duas vias. Essa ciclofaixa foi feita na época de Silveira, salvo engano. Foi feito, né? E simplesmente hoje você passa, está cheio de carro lá, porque foi abandonada pelo poder público. O poder público esqueceu que tem aquilo ali, mas se gastou dinheiro público ali. Aí, o que argumentam, Tuca, é muito assim, mas é porque ela não tem continuidade, ela vem em um trecho, para em outro e continua. Mas é dessa forma que é feita. Se a gente tivesse pego, só para ilustrar, se a gente pegasse a BR-304, Natal-Mossoró, e nos últimos 50 anos a gente viesse duplicando 10 quilômetros, depois mais 10 quilômetros, depois mais 10 quilômetros, talvez hoje a gente não tivesse ela duplicada, mas talvez a gente conseguisse chegar em Laje com ela toda duplicada. Certo? Então, na realidade, é isso que funciona. Se eu não tenho dinheiro para fazer todo, como é que a gente constrói casa? Como é que o brasileiro constrói casa? A casa que eu imagino é uma mansão, mas eu não tenho como construir toda. Então, faça sala, cozinha, um banheiro e um quarto. Depois puxa um quarto para cá, depois puxa outro aqui, bota uma escada, puxadinho, né? Faça laje e vai crescendo. A mesma coisa, se eu tenho ciclofaixas em 2 trechos, preserva, proíbe estacionar, bota a ciclofaixa lá à disposição da população, pinta direitinho, tudo direitinho lá, bota para as pessoas que querem caminhar, que querem correr, o que quer que seja, faz isso. Depois eu pego a 12º Rosário e faço uma ciclofaixa de ponta a ponta na 12º. Aí já ligou. Aí eu pego a Diocesana, faço outra. Aí depois eu pego a João Marcelino voltando, faço outra ciclofaixa. Você fechou o quadro. Ponto. Está fechado. As pessoas já têm como transitar. Certo? Então, é dessa forma que funciona. Eu não vou conseguir fazer uma ciclofaixa que saia lá do IF e vá bater no shopping. Eu não vou. Porque eu tenho que cortar muitas ruas, eu vou ter que ver muitos pontos de conflitos, né, entre ruas, entre todo mundo. Mas se eu fizer, por exemplo, começar uma avenida, depois faço outra e vou interligando, daqui a 10, 15 anos a gente tem ciclofaixa cobrindo boa parte de Mossoró. De repente eu pego a João da Escócia, do cemitério ali em São Sebastião, até o viaduto da BR-304, faço só indo, e Amaro Duarte de lá para cá só vindo. E aí, de repente, eu boto uma ciclovia, uma ciclofaixa ali tranquilamente. Isso. Inclusive, esse estudo também eu já deixei pronto na prefeitura, das vias em binários, né?
a João Marcelino com a Raimundo Leão de Moura, que é do Fundo Sesc. Que é a rua, a Raimundo Leão de Moura, é a rua onde tem o Run to Rest, que é um grupo de corrida da gente, que a gente está sem se reunir por causa da pandemia, que a gente até solicitou para se fazer uma ciclofaixa lá, para a gente poder... Inclusive, eu tenho um projeto lá de ciclofaixa, de via exclusiva para ônibus e a parte de carro separado. E aí a do 10º Rosado também com a você falou aí agora, a... Raimundo Leão de Moura. Não, a Amaro Duarte. Amaro Duarte. Aí tinha do 10º Rosado com a Amaro Duarte, que seria outro binário. Né? E depois eu chegaria na Frei Miguelinho com a João da Escócia. Então, eu teria 3 binários ali funcionando, uma indo, outra voltando, uma indo, outra voltando, uma indo, outra voltando. E aí você resolvia o problema completamente de trânsito ali, você tinha ciclofaixa, você tinha transporte público coletivo, espaço para o ônibus, e você desafogava o trânsito. Então, tem muita coisa para o pessoal fazer, né? Até fizeram agora na João da Escócia, né? Eliminaram os retornos em alguns pontos. Sim. O trânsito já está fluindo melhor, né? Então, essa engenharia de tráfego tem que funcionar. Os sinais abrirem em sequência, né? Costumo dizer que retorno é luxo. Retorno é luxo. Você você faz um giradouro, né? Faz o anel e acabou. É muito melhor, você não precisa de semáforo, flui muito. Fizeram na UERN agora, botaram as preferenciais de forma correta para quem está na BR, que era para ser desde o início, que era o contrário. Agora está muito mais simples de trafegar. Tudo bem que está sem aula, né? Presencial, mas está muito mais simples. Mas é mais simples. Se você botar a regra geral, que todo mundo está acostumado, é mais simples do que aquilo que a gente tinha na UERN, que a preferência nunca era da rotatória. Alexandre, eu queria agradecer a tua disponibilidade, agradecer teu tempo e agradecer pela aula, né? Pela uma série de explicações super legais e dessa forma, essa tua experiência como professor é muito interessante, né? Porque você explica de uma forma muito mais clara, a sua didática é muito boa, então fica muito mais simples, ajuda muito para a gente compreender, isso é super importante. Desejar sucesso, né? Nos teus projetos, né? E dizer que o Tuca Viegas Convida está à disposição sempre, para a hora que você quiser, para colocar alguma coisa, a gente discutir algum assunto, bater um papo, fique à vontade. Beleza, Tuca, eu também estou à disposição sempre, né? Sempre me coloco à disposição de todos vocês da imprensa para a gente bater esse papo, conversar. Como eu disse, eu sou apaixonado pela cidade, eu amo Mossoró mesmo, de verdade, assim, e sou apaixonado por essa questão de urbanismo, né? É uma coisa que me move muito. E dizer também que é um prazer imenso, assim, sempre voltar aqui ao seu programa, bater esse papo, né? Desejo sucesso demais nesse novo quadro, né? E que as pessoas possam começar a se motivar a participar, a partir desse seu quadro, a participar de todo o processo que é a elaboração do plano diretor do Mossoró, né? Desejo sucesso também ao município nessa empreitada, porque precisa, né? Precisa de uma ação muito efetiva e acho que às vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas, eu já passei por lá, para que a gente possa pensar na cidade, né? Então, às vezes um secretário, um funcionário que está lá, muitas vezes abre mão da sua família para se dedicar ao município, então precisa dessa força aí. E dizer que eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Ok, Alexandre, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. E você que está aí acompanhando a gente, aproveita, se inscreve no canal. Se quiser contribuir com a gente, está aí o Pix tucaviegasconvida@gmail.com. Um abraço e até a próxima entrevista. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo.